uma pessoa salva em 3 versículos. Colossenses 1, 21 a 23. E vós, que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos, se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Agora vamos entender. Colossenses 1, 21 a 23. E vós, que noutro tempo, a palavra noutro significa neste tempo presente ou num tempo passado, éreis. A mesma pergunta vale para a palavra éreis. Se alguém era, esse alguém continua sendo ou não é mais. Alienados, ser alienado significa ser separado, afastado da verdade. E inimigos em vossa mente pelas vossas obras más. Primeiro, o que são obras más? É o pecado. Então, se você era, no passado, inimigo e afastado de Deus por causa do pecado, pode você ser, no presente, amigo de Deus e próximo dele, ainda fazendo as obras más que te afastaram dele no passado? É óbvio que não. Se o pecado te afasta de Deus, você não pode dizer que, cometendo o pecado, está próximo dele. Agora, contudo, vos reconciliou. Então quer dizer que não estamos mais afastados de Deus, mas fomos reconciliados com ele. Mas de que forma? No corpo da sua carne pela morte? Exatamente. Como o salário do pecado é a morte, e não há remissão de pecado sem derramamento de sangue, Jesus, que nunca pecou, fez-se sacrifício vivo para nos redimir, para apagar, para excluir da memória de Deus os nossos pecados passados. Ouviu bem? Pecados passados. Para vos apresentar santos. Qual é o significado da palavra santo? Ela significa ser sem pecado, separado do pecado e dedicado unicamente para Deus. Portanto, Jesus, o Santo, nos redimiu de nossos pecados passados, para que pudéssemos ter o direito, pela adoção, de sermos santos, assim como Ele, e herdarmos o reino de Deus, pois apenas os santos poderão ver a Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Voltando. E irrepreensíveis, ser irrepreensível significa não ter nada do que ser repreendido, pois você se tornou inocente, pois os seus pecados passados foram carregados pelo Cordeiro de Deus. Se você ainda peca, os seus pecados não foram carregados por Cristo, e você é repreensível e culpado. Ainda é carnal e filho do diabo, e inculpáveis diante de seus olhos. Exatamente. Se você não tem mais do que ser culpado, pois se tornou santo e sem pecado, você se tornou inculpável, pois o próprio Deus te limpou. Esta pequena palavrinha é a chave de tudo. A palavra significa que existe uma condição para você ser santo, irrepreensível e inculpável diante de Deus. E que condição é essa? Permanecer desfundados e firmes na fé. Aqui vemos a diferença entre um filho de Deus e alguém que apenas flertou com a liberdade de Cristo. Apenas aquele que se mantém fundado e firme na fé, crendo na obra de Jesus e provando esta crença através da sua obediência à sã doutrina, é um filho de Deus. Já aqueles que provaram de tal liberdade por um período e depois se afastaram dela, são filhos do diabo, aos quais Deus disse, através do apóstolo Paulo, que é impossível que se arrependam pela segunda vez. Hebreus 6, 4 a 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Voltando.
e não vos moverdes. Não se mover significa não se mover. Será que salvo se move? Será que salvo recua? Jamais. Hebreus 10, 38 a 39. Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Voltando, da esperança do Evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Entendeu agora que todo regenerado se tornou santo e que, portanto, não peca mais? O próprio Deus do céu, o Criador de tudo o que há, foi quem fez esta obra. Não é obra humana, é obra divina, e toda obra divina é perfeita. Então, se Jesus falou com a sua própria boca que todos que seriam libertos por ele seriam verdadeiramente livres do pecado, e que todos que cometem pecado são servos do pecado, ele não mentiu para você. Não sai mentira da boca de Jesus. E se você acreditava numa doutrina diferente, agora é a sua chance de receber a verdade e ser liberto de fato de todo o pecado. Ou você vai chamar Jesus de mentiroso. João 8, 34 e 36. Respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João 3, 6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. As suas ações daqui para frente serão um reflexo da sua fé. E se você tem fé genuína na palavra de Deus, você não só será liberto do pecado, mas obedecerá à sã doutrina, sabendo que o destino dos desobedientes é o inferno. Segunda aos Tessalonicenses 1, 8 a 9. Em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. E o que diz a sã doutrina? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo, e se separe de tudo e de todos, não importa quem, que não fazem o mesmo. Pecado, coisas, pessoas e lugares que ofendem a Jesus têm que desaparecer da sua vida, ou você vai acabar queimando com eles. Mateus 5, 29 a 30. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta-a e lança-a para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você é uma ovelha de Jesus? Será mesmo?